Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 35. Floresta adentro. Sentada de pernas cruzadas na cama de Randy, Min o observava. Usando apenas uma camisa de mangas curtas, ele revirava os casacos do imenso guarda-roupas com entalhes em marfim. Como ele podia dormir naquele quarto, com toda aquela mobília preta e pesada? Parte dela pensou casualmente em tirar tudo dali e substituir por umas peças de mobília entalhadas que ela vira em Kemnin, com um leve toque dourado e tapeçarias e linhos claros que ele consideraria menos opressivos. Estranho. Ela nunca se importara nem um pouco com mobílias ou linhos. Mas aquela tapeçaria de batalha, de um espadachim solitário rodeado de inimigos e prestes a ser dominado. Aquilo definitivamente tinha de sair. Na maior parte, porém, ela apenas o observava. Seus olhos azuis como o céu da manhã guardavam uma expressão muito séria, e a camisa branca se retesou em suas costas largas quando ele se virou para alcançar o fundo do guarda-roupas. Ele tinha belas pernas e panturrilhas maravilhosas, que sobressaíam bastante naquelas calças escuras e justas, com as botas dobradas para baixo. Às vezes franzia o senho, correndo os dedos pelos cabelos vermelhos escuros. Nem 1000 escovadas poderiam ajeitar aquele cabelo. Estava sempre meio ondulado nas orelhas e na altura da nuca. Ela não era uma daquelas mulheres idiotas que jogavam o juízo aos pés de um homem, além do coração. Era só que, às vezes, perto dele, ficava um pouco mais difícil pensar com clareza. Era só isso. Inúmeros casacos de seda bordada saíam do armário e eram atirados no chão por sobre o que ela havia usado no navio do povo do mar. Será que as negociações estariam indo tão bem sem sua presença, Taverém? Se pelo menos ela tivesse uma visão realmente útil a respeito do povo do mar. Como sempre, aos olhos dela, imagens e auras coloridas o rodeavam em lampejos, a maioria desaparecendo depressa demais para que Min as extinguisse. E todas, exceto uma, eram insignificantes para ela no momento. Aquela visão específica ia e vinha 100 vezes por dia, e sempre que Matt ou Perrin estavam presentes, ela os englobava também, e às vezes outras pessoas. Uma imensa sombra assomava sobre ele, tragando milhares e milhares de diminutas luzes feito vagalumes, que adentravam o breu em uma tentativa de preencher a escuridão. Naquele dia, parecia haver incontáveis dezenas de milhares de vagalumes, mas a sombra também parecia maior. De alguma forma, aquela visão representava a sua batalha contra a sombra, mas ele quase nunca desejava saber em que pé estava. Não que ela de fato pudesse dizer, exceto que a sombra sempre parecia estar ganhando, de uma forma ou de outra. Ela suspirou, aliviada ao ver a imagem desaparecer. Uma pequenina pontada de culpa a fez se remexer sobre a colcha onde estava sentada. Ela de fato não mentira quando ele perguntou que visões Min havia omitido. Não, de fato. De que adiantaria dizer que ele muito provavelmente fracassaria sem uma mulher que estava morta? Ele já estava bastante desanimado sem isso. Ela tinha de melhorar o ânimo dele, fazê-lo se lembrar de rir, exceto que... Não acho que seja boa ideia, Randy. Dizer isso talvez fosse um erro. Os homens eram estranhos de tantas maneiras. Em um minuto aceitavam um conselho sensato, e no instante seguinte faziam o exato oposto, deliberadamente ao que parecia.
Por algum motivo, no entanto, ela sentia o impulso de proteger aquele homem imenso, que de certo conseguiria erguê-la do chão com um braço só, e sem precisar canalizar. É uma ideia ótima, respondeu ele, atirando no chão um casaco azul com bordados prateados. Eu sou Taverém, e hoje isso parece estar trabalhando a meu favor, para variar. Um casaco verde com bordados dourados voou para o chão. Você não prefere me consolar outra vez? Ele ficou paralisado, encarando-a com um casaco vermelho trabalhado em prata nas mãos. Ela esperou não estar enrubescendo. Consolar. De onde veio esse raio de ideia? Pensou ela em silêncio. As tias que a criaram eram mulheres delicadas e gentis, mas tinham conceitos muito fortes em relação ao comportamento adequado. Desaprovavam que ela usasse calças, desaprovavam que ela trabalhasse em estábulos, o trabalho que ela mais amava, pois proporcionava contato com os cavalos. Não havia dúvida sobre o que achariam desse consolo com um homem com quem ela não era casada. Se algum dia descobrissem, cruzariam todo o caminho desde Baerlon só para esfolá-la viva. E a ele também, claro. Oh, colocar no Tinder lá, buscando consolo. Eu preciso continuar avançando enquanto tenho certeza de que ainda está funcionando, disse ele, devagar, e se virou bem depressa de volta para o guarda-roupas. Este aqui serve, falou, puxando um casaco simples de lã verde. Eu não sabia que isto estava aqui. Era o casaco que ele tinha usado na volta dos poços de Dumai, e ela pôde ver as mãos de Randy tremer em frente àquela lembrança. Ensaiando displicência, ela se levantou e foi abraçá-lo, esmagando o casaco entre os dois enquanto deitava a cabeça em seu ombro. Eu amo você, disse ela apenas. Por sob a camisa de Randy, ela sentia a ferida redonda e parcialmente cicatrizada do lado esquerdo do seu corpo. Recordava, como se fosse ontem, como ele a havia arrumado. Fora a primeira vez que ela o tomara nos braços, inconsciente e quase morto. Ele apertou as mãos nas costas dela, abraçando-a com força e tirando o ar de seus pulmões. Mas então, para seu desgosto, as mãos dele baixaram. Ela pensou ouvi-lo murmurar algo sobre injustiça entre os dentes. Estaria ele pensando no povo do mar durante o abraço? Devia estar, a bem da verdade. Meran era cinza, mas o que se dizia era que o povo do mar podia fazer um domanês suar. Devia estar, mas... Ela pensou em dar um chute em seu tornozelo. Com delicadeza, Randy a afastou e começou a vestir o casaco. Randy, disse Min com firmeza, você não pode ter certeza se vai surtir algum efeito só porque surtiu em Harine. Se o fato de você ser Taverém sempre afetasse tudo, você teria todos os governantes ajoelhados aos seus pés agora mesmo. E os mantos brancos também. Eu sou o dragão renascido, retrucou ele, altivo. E hoje posso fazer qualquer coisa. Ele a apanhou e afivelou o cinturão que agora exibia uma fivela lisa de metal. O dragão dourado jazia sobre a colcha da cama. Luvas de fino couro preto cobriam as cabeças de crina dourada no dorso de suas mãos e as garças marcadas nas palmas. Mas não passa essa impressão, passo. Ele esticou os braços, sorrindo. Eles só vão saber quando for tarde demais. Ela reprimiu um gesto de impaciência. Você também não passa a impressão de ser um bobo. Que ele interpretasse aquilo como quisesse. O idiota olhou de soslaio, parecendo em dúvida. Randy, assim que virem os Aiel, eles vão correr ou começar a lutar. Se você não levar nenhuma Aes Sedai, pelo menos leve esses Ashaman. Uma flechada e você morre, seja o dragão renascido ou um pastor de cabras. Mas eu sou o dragão renascido, Min, devolveu ele muito sério. E Taverém. Nós vamos sozinhos, só nós dois. Quer dizer, se você ainda quiser vir.
Você não vai a lugar nenhum sem mim, Rand Altor. Ela se refreou de dizer que ele tropeçaria nos próprios pés se fosse. Aquela euforia era quase tão ruim quanto a sua indiferença sombria. Nandeira não vai gostar disso. Ela não sabia ao certo qual era a situação entre ele e as donzelas. Era algo de fato bastante peculiar, pelas coisas que ela vira, mas qualquer esperança de impedi-lo foi por água abaixo, quando Rand escancarou um sorriso, feito um garotinho se esquivando da mãe. Ela não vai saber, Min. Os olhos dele até brilhavam. Eu faço isso o tempo todo, e elas nunca descobrem. Ele estendeu a mão enluvada, esperando que ela pulasse ao seu chamado. De fato, não houve nada a fazer além de ajeitar o casaco verde, dar uma olhadela no espelho para conferir o cabelo e dar a mão a ele. O problema era que ela estava pronta para pular ao menor movimento de Rand. Só queria garantir que ele jamais descobrisse. Na antessala, ele abriu um portão por sobre o sol nascente dourado que havia no chão, e ela se deixou conduzir por uma floresta montanhosa com o chão coberto de folhas mortas. Um pássaro passou voando, batendo as asas vermelhas. Um esquilo surgiu em um galho de árvores e chilreou para eles, batendo o rabo peludo de ponta branca. Não parecia nada o tipo de mata que ela se lembrava de haver perto de Baerlon. Não havia muitas florestas de verdade perto da cidade de Caerhien. A maioria das árvores ficava 4, 5 ou até 10 passadas de distância uma das outras. Pinheiros de folhas de couros altos, carvalhos mais altos ainda, e árvores que ela não conhecia, correndo pela planície onde ela e Rand se encontravam, e subindo por uma encosta que começava apenas algumas braças adiante. Mesmo a vegetação rasteira parecia mais escassa do que perto de casa. As moitas, trepadeiras e os arbustos espinhentos se espalhavam em blocos, embora alguns não fossem pequenos. Tudo era marrom e ressequido. Ela puxou da manga um lenço com borda de renda e secou o suor que brotou de repente em seu rosto. Para que lado vamos? Perguntou ela. Pela indicação do sol, o norte estava adiante da encosta, na direção que ela teria escolhido. A cidade devia estar a umas 7 ou 8 milhas naquela direção. Com sorte, eles caminhariam todo o trajeto de volta sem cruzar com ninguém. Ou, melhor ainda, dadas suas botas de salto e o terreno, sem mencionar o calor, Rand poderia desistir e abrir outro portão de volta ao Palácio do Sol. Os aposentos do palácio eram frescos comparados àquilo. Antes que ele pudesse responder, o estalido de arbustos e folhas anunciou a chegada de alguém. A pessoa que surgiu montada em um capão cinzento e alto com arreios e rédeas de franjas vistosas era uma mulher caerriena, baixa e esguia, em um vestido de montaria de seda azul escura, quase preta, com faixas horizontais em vermelho, verde e branco, correndo desde o pescoço até abaixo dos joelhos. O suor em seu rosto não diminuía sua beleza pálida, nem tornava seus olhos menos que imensos lagos negros. Uma pequena pedra verde translúcida pendia em sua testa de uma fina corrente de ouro presa aos cabelos negros, que caiu em ondas por sobre os ombros. Min ofegou, e não foi por causa da besta de caça que a mulher carregava com displicência na mão vestida em luva verde. Por um instante, teve certeza de que era Moiraine, mas... Eu não me lembro de ter visto nenhum de vocês dois no acampamento, disse a mulher em um tom gutural, quase provocante. A voz de Moiraine era cristalina. Ela baixou a besta, ainda com um ar muito despretensioso, até apontá-la com firmeza para o peito de Rand. Ele ignorou. Pensei que gostaria de dar uma olhada no seu acampamento, disse ele com uma leve mesura. Acredito que seja a Lady Caroline da Modred? A mulher esguia e inclinou a cabeça, confirmando o nome. Min soltou um suspiro pesaroso, mas não esperava de fato que Moiraine fosse aparecer viva. Moiraine fora a única visão que dera errado, mas Caroline da Modred em pessoa, uma das líderes da rebelião contra Rand em Caerhien e requerente ao Trono do Sol. Ele realmente estava puxando todos os fios do padrão à sua volta,
para que ela tivesse aparecido. Lady Caroline ergueu a besta para o lado, bem devagar. A corda deu um estalido, disparando a flecha de cabeça larga pelo ar. Duvido que uma dessas fosse lhe fazer mal, disse ela, avançando com o capão na direção deles. E não gostaria que você achasse que eu estou ameaçando. Ela deu uma olhada para mim, somente uma olhada de cima a baixo, embora a mim tivesse certeza de que registrara tudo a seu respeito. Mas fora isso, no entanto, Lady Caroline manteve os olhos firmes em Randy. Ela puxou as rédeas a 3 passadas de distância, longe o bastante apenas para que ele não a alcançasse a pé antes de ela conseguir bater em retirada. Só consigo pensar em um homem de olhos cinzas com a sua altura, que pudesse surgir assim de repente, do nada. A não ser que você seja um Aiel disfarçado. Mas talvez possa me fazer a gentileza de fornecer um nome? Eu sou o dragão renascido, disse Randy, com a mesma arrogância com que usara com o povo do mar. Mas, se seu lado taverém estava movimentando algum torvelinho do padrão, a mulher no cavalo não deu indício. Em vez de descer da sela e jogar-se de joelhos, ela limitou-se a assentir, franzindo os lábios. Ouvir falar tanto de você. Ouvi dizer que foi até a torre para se submeter ao trono de Amirlin. Ouvi dizer que pretende entregar o trono do sol a Elaine Trakand, e que também matou Elaine e a mãe dela. Não me submeto a ninguém, retorquiu Randy com rispidez, encarando a mulher com olhos ferozes o bastante para arrancá-la da cela. Elaine está a caminho de Caemlyn neste exato momento, para assumir o trono de Andor. Depois disso, terá também o trono de Caerhien. Min fez uma careta. Ele precisava soar feito um pavão, de tão arrogante. Depois do povo do mar, ela imaginava que Randy tivesse se acalmado um pouco. Lady Caroline deitou a besta na cela à sua frente, correndo por ela a mão enluvada. Talvez arrependida pela flecha solta. Eu poderia aceitar minha priminha no trono. Antes ela do que alguns outros, pelo menos, mas... Aqueles grandes olhos escuros que pareciam líquidos de repente transformaram-se em pedra. Mas não sei bem se consigo aceitar você em Caerhien. E não me refiro apenas às suas mudanças nas leis e nos costumes. A sua mera presença altera o destino. Todos os dias, desde que você chegou, tem gente morrendo em acidentes tão bizarros que beiram o inacreditável. Tantos maridos abandonam as esposas, e tantas esposas, os maridos, que ninguém nem sequer comenta mais a respeito. Você vai destroçar Caerhien só por permanecer aqui. Equilíbrio, interrompeu minhas pressas. O rosto de Randy estava tão sombrio que parecia prestes a explodir. Talvez, no fim das contas, ele tivesse tido razão em vir. Era certo que não havia sentido em deixá-lo arruinar aquele encontro em um ataque de raiva. Ela não deu a ninguém a chance de falar. Sempre há um equilíbrio entre o bem e o mal. É assim que o padrão opera. Nem ele pode mudar isso. Assim como a noite equilibra o dia, o bem equilibra o mal. Desde que ele chegou, não houve sequer um natimorto na cidade. Nenhuma criança nascida com deformidade. Há mais casamentos em um dia do que costumava haver em uma semana. E para cada homem que morre engasgado como um ossinho, uma mulher rola 3 lances de escada e se levanta sem um arranhão. Para cada mal acontece um bem. O girar da roda sequer requer equilíbrio, e ele apenas aumenta as chances de algo que poderia acontecer naturalmente. De repente, ela corou, percebendo que os dois a estavam olhando, ou melhor, encarando. Equilíbrio? Murmurou Randy, de sobrancelhas erguidas. Andei lendo uns livros de Mestre Fel, respondeu ela baixinho. Não queria que ninguém pensasse que estava se metendo à filósofa. Lady Caroline sorriu, encarando sua cela, e brincou com as rédeas. A mulher estava rindo dela. Daria a Caroline um motivo para rir. De repente, um enorme capão negro que parecia um cavalo de guerra veio avançando pela mata, conduzido por um homem de meia idade de cabelos bem curtos e barba pontiaguda.
Apesar do casaco amarelo com mangas bufantes de cetim verde, de estilo taireno, os olhos de um azul belo e assombroso despontavam do rosto suado e moreno, feitos safiras polidas. Ele não era particularmente bonito, mas os olhos compensavam o nariz comprido demais. Em uma das mãos revestidas por uma manopla de couro ele trazia uma besta, e a outra brandia uma flecha de cabeça larga. Isso passou pertíssimo do meu rosto, Caroline, e tem suas marcações. Só porque não há animais para caçar, não é motivo. Ele notou a presença de Rand em mim naquele exato instante, então baixou a besta em riste na direção deles. São vadios, Caroline, ou você encontrou espiões da cidade? Jamais acreditei que Altor nos deixaria continuar aqui, desimpedidos. Meia dúzia de outros cavaleiros surgiram atrás dele. Homens suados, em casacos de mangas bufantes com listras de cetim, e mulheres, também suadas, em casacos de montaria com golas altas e grossas de renda. Todos portavam bestas. Os últimos cavaleiros nem haviam parado, os cavalos ainda pisoteando e sacudindo a cabeça, quando o dobro chegou avançando pela mata com dificuldade, vindos de outra direção, e parou perto de Caroline. Eram homens e mulheres esguios e pálidos, vestindo roupas escuras com listras coloridas, às vezes indo até abaixo da cintura. Todos traziam bestas. Serviçais a pé chegaram depois, pelejando e arfando com calor. Os homens que tratariam e carregariam qualquer caça abatida. Nenhum trazia nada além de uma faquinha no cinto, mas isso não fazia muita diferença. Me engoliu em seco e inconscientemente começou a secar o rosto com um lenço com um pouco mais de vigor. Se sequer uma pessoa reconhecesse Rand antes que ele se preparasse. Lady Caroline não hesitou. Não são espiões, Darling, disse ela, virando o cavalo para encarar os tairenos recém-chegados. Grão-Lord Darling Cisneira. Só faltava agora Lord Toran Riatin. Min desejou que os puxões de Taverém de Rand no padrão fossem só um pouquinho menos completos. Um primo e sua esposa que vieram de Andor para me visitar, prosseguiu Caroline. Permita-me apresentar Thomas Tracand, de um ramo inferior da casa, e sua esposa Jaize. Min quase lançou um olhar fulminante à mulher. A única Jaize que conhecera na vida era uma chata pedante já antes dos 20 anos, e ainda por cima amarga e mal-humorada. Darling olhou Rand de cima a baixo outra vez, então parou um instante em mim. Ele baixou a besta e inclinou a cabeça em uma ínfima mesura, um grão-lord de tear para o nobre inferior. Seja bem-vindo, Lord Thomas. É preciso coragem para que um homem se junte a nós nas circunstâncias atuais. Altor pode soltar o selvagem sobre nós a qualquer hora. Lady Caroline lançou a ele um olhar exasperado, que ele fingiu não ter visto, mas notou que o cumprimento de Rand em retorno não foi mais diferente que o dele, no entanto. Notou e franziu o senho. Uma mulher de beleza soturna em sua comitiva resmungou bem baixinho. Tinha um rosto duro e comprido, bem trabalhado na raiva, e um sujeito corpulento, de cara fechada e suando em um casaco verde escuro com listras vermelhas. Cravou os calcanhares no cavalo e avançou um pouco, como se fosse passar por cima de Rand. Há de ser o que a roda tecer, disse Rand casual, como se não estivesse percebendo nada. O tom do dragão renascido para quase todo mundo, na verdade. A arrogância no topo de uma montanha. Quase nada acontece conforme esperamos. Por exemplo, ouvi dizer que você estava em Tear, em Radon Mirk. Min desejou ousar abrir a boca, dizer qualquer coisa para acalmá-lo. Limitou-se a afagar seu braço, de maneira displicente. Uma esposa. Aí está uma palavra que subitamente soava muito bem. Uma esposa acariciando distraidamente o marido. Outra palavra boa. Nossa, como era difícil ser justa. Não era nada justo ter que ser justa. O grão-lord Darling acabou de chegar de Escaler com alguns de seus amigos mais próximos, Thomas. O tom gutural de Caroline não se alterou,
Mas seu capão subitamente deu uma empinada, de certo por conta de uma cravada firme de calcanhares, e sob o disfarce de recuperar o controle, ela se virou de costas para Darling e lançou a Randy uma breve carranca de advertência. Não aborreço o Grão-Lord, Thomas. Eu não me incomodo, Caroline, disse Darling, pendurando a besta na sela por um passador. Ele cavalgou um pouco mais para perto e apoiou um braço no alto arção da cela. O homem deve saber onde está se metendo. Talvez tenha ouvido as histórias sobre Altor ir até a torre, Thomas. Eu vim porque as Aes Sedai me procuraram meses atrás, sugerindo que isso poderia acontecer. E sua prima me informou que o mesmo se sucedeu com ela. Pensamos que poderíamos pô-la no trono do sol antes que Colavaério tomasse. Bom, Altor não é nenhum idiota. Jamais acredite nisso. Eu mesmo acredito que ele manipulou a torre feito um titereiro. Colavaério foi enforcada, e ele está protegido atrás das muralhas de Caerhien, sem nenhum cabresto de Aes Sedai, aposto. Não importa o que digam os rumores. E, até que encontremos algum jeito de nos livrar da situação, estamos nas mãos dele, esperando que cerre os punhos. Um navio trouxe, disse Randy apenas. Um navio poderia levá-lo de volta. De repente, Min percebeu que ele estava dando tapinhas carinhosos em sua mão, no braço dele, tentando confortá-la. Surpreso, Darling jogou a cabeça para trás e gargalhou. Um bom número de mulheres relevaria o nariz dele por aqueles olhos e aquela gargalhada. Poderia mesmo, Thomas, mas eu pedi sua prima em casamento. Ela não responde nem que sim, nem que não. Mas um homem não pode abandonar nem sequer uma pretendente à mercê do Zaiel, e ela se recusa a ir embora. Caroline da Modred impertigou-se na cela, a expressão fria o bastante para humilhar uma Aes Sedai. Mas de súbito auras vermelhas e brancas lampejaram ao redor dela e de Darling, e Min soube. As cores nunca pareciam importar, mas ela soube que eles se casariam. Depois que Caroline o enrolasse bastante. E mais. Aos olhos dela, uma coroa de súbito surgiu na cabeça de Darling. Um simples aro dourado com uma espada meio curvada na horizontal, acima da testa. Uma coroa real que ele usaria um dia, mas de que nação ela não sabia dizer. Tear tinha grãos lords, não um rei. A imagem e as auras desapareceram quando Darling deu meia volta com o cavalo para encarar Caroline. Não há caça a ser encontrada hoje. Thoran já retornou para o acampamento. Sugiro que façamos o mesmo. Aqueles olhos azuis perscrutaram rapidamente as árvores ao redor. Parece que seu primo e a esposa perderam os cavalos. Basta um instante de descuido e eles se afastam, acrescentou ele a Randy em um tom gentil. Sabia muito bem que eles não tinham cavalos. Mas tenho certeza de que Rover e Innes podem abrir mão de suas montarias. Uma caminhada ao ar livre fará muito bem a eles. O homem gandralhão de casaco de listras vermelhas desceu do bairro alto na mesma hora, com um sorriso adulador para Darling e um sorriso nitidamente menos afetuoso, mas igualmente adulador, para Randy. A mulher de expressão irritada demorou um instante para desmontar, com um movimento rígido de sua égua prateada. Não parecia satisfeita. Min também não estava. Está pretendendo entrar no acampamento deles? Sussurrou ela, enquanto Randy a levava aos cavalos. Enlouqueceu, acrescentou sem pensar. Ainda não, devolveu ele com delicadeza, tocando o nariz dela com a pontinha do dedo. Graças a você, eu sei disso. Ele a montou na égua, então subiu na sela do baio e cravou os calcanhares no animal, seguindo atrás de Darling. Rumando para o norte e um pouco para o oeste, em costa acima, eles deixaram Rover e Inês parados sobre as árvores, trocando olhares amargurados. Enquanto os dois ficavam para trás com os cairrienos, os outros tairenos riram e gritaram votos de que a dupla apreciasse a caminhada. Min teria cavalgado ao lado de Randy, mas Caroline pôs a mão em seu ombro, puxando-a para trás dos dois homens. Quero ver o que ele faz, disse Caroline baixinho. Qual deles? Pensou Min. Vocês são amantes? Sim.
respondeu Min em um tom desafiador, assim que recuperou o fôlego. Sente o rosto queimando, mas a mulher simplesmente assentiu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Talvez fosse em Caerhien. Às vezes ela percebia que toda a sofisticação que adquirira falando com pessoas mundanas era tão fina quanto sua blusa. Rand e Darling cavalgavam logo à frente, os joelhos quase se roçando. O mais jovem meia cabeça mais alto que o mais velho, ambos envoltos em um manto de orgulho. Mas conversando, ainda assim. Não era fácil escutar. Os dois falavam baixo, e o farfalhar das folhas mortas e o estalido dos galhos no chão, sob os cascos dos cavalos, com frequência bastavam para abafar suas palavras. O grito de um gavião acima, ou o churrear de um esquilo em uma árvore, se misturavam aos sons. Ainda assim, foi possível ouvir alguns fragmentos. Se me permite dizer, Thomas, disse Darling em dado momento, enquanto eles desciam, depois da primeira subida, e sob a luz, sem nenhum desrespeito, você tem a sorte de ter uma bela esposa. Queira a luz que eu tenho uma tão bela quanto. Por que eles não conversam sobre coisas importantes? Resmungou Caroline. Min virou a cabeça para esconder um sorrisinho. Lady Caroline não parecia nem metade tão insatisfeita quanto sua voz indicava. Ela própria jamais se importava se alguém a achasse bonita ou não. Bem, até conhecer Rand de todo modo. Talvez o nariz de Darling não fosse tão comprido assim. Eu teria deixado que ela levasse Callandor da pedra, disse Darling um tempo depois, enquanto subia uma encosta de árvores esparsas. Mas não pude ignorar quando ele trouxe invasores a Yel para tear. Eu li as profecias do dragão, disse Rand, inclinando-se sobre o pescoço do baio e impulsionando o animal adiante. O cavalo tinha uma aparência distinta e lustrosa, porém, não mais belo traseiro que seu dono, pensou Min. A pedra tinha de ruir antes que ele pudesse pegar Callandor, prosseguiu Rand. Outros olhos estarenos o seguem, pelo que eu soube. Darling soltou uma bufada. Eles o bajulam, lame suas botas. Eu poderia tê-lo seguido, se assim ele quisesse, se... Com um suspiro, ele balançou a cabeça. São muitos se, Thomas. Existe um ditado em Tear. Qualquer rixa pode ser perdoada, mas os reis jamais perdoam. Tear não esteve sob o comando de um rei desde Arthur Asa de Gavião, mas eu acho que o dragão renascido se parece muito com um rei. Não. Ele me desonrou com traição, como chama, e eu devo prosseguir conforme comecei. Queira a luz que eu possa ver Tear soberano e independente mais uma vez, antes de morrer. Só podia ser trabalho de Taverém, me soube. O homem jamais teria falado desse jeito com alguém que conhecera por acaso, fosse supostamente primo de Caroline da Modred ou não. Mas o que Rand pensava? Ela mal podia esperar para contar a ele sobre a coroa. No topo daquela colina, eles de súbito deram de cara com um bando de lanceiros, alguns com placas peitorais ou capacetes amassados, a maioria sem nada, que se curvaram em mesuras assim que viram o grupo. À esquerda e à direita das árvores, Min pôde ver outros grupos de guardas. Abaixo, o acampamento se estendia no que parecia ser uma névoa permanente de poeira, descendo por uma encosta quase sem árvores até o vale e subindo pela colina seguinte. Todas as poucas tendas eram grandes, com o estandarte de algum nobre pendurado, meio torto e um cajado no topo. Havia quase o mesmo número de cavalos amarrados a estacas enfileiradas quanto havia de pessoas, e milhares de homens e um punhado de mulheres vagavam entre as fogueiras e os carroções. Nenhum ergueu um viva quando seus líderes chegaram. Min os analisou por sobre o lenço que apertou ao nariz para se proteger da poeira, sem se importar se Caroline estava prestando atenção. Rostos abatidos os observaram passar, e rostos carrancudos, gente que sabia estar em uma armadilha, aqui e ali, ou com de alguma casa despontava acima da cabeça de algum homem, mas ainda assim a maioria parecia estar usando o que conseguira encontrar. Pedaços de armadura que em geral não combinavam entre si nem serviam direito. Um bom número, no entanto, homens altos demais para serem caerrienos,
usava casacos vermelhos sob as placas peitorais surradas. Min observou um leão branco quase apagado em uma manga vermelha imunda. Darling só poderia ter trazido algumas pessoas em um Scalar. Talvez não mais de que seu grupo de caça. Caroline não olhava para os lados enquanto eles cavalgavam pelo acampamento, mas sempre que se aproximava daqueles homens de casacos vermelhos, ela apertava os lábios. Darling desceu da montaria diante de uma tenda gigantesca, a maior que Min já vira na vida, maior do que qualquer uma que ela já imaginara. Uma estrutura oval de listras vermelhas, reluzente feita à luz do sol, com não menos de 4 altíssimos picos cônicos, cada um com um sol nascente de Caerhien drapejando no alto, sobre uma brisa preguiçosa, dourado e azul. O dedilhar de harpas soava, em meio ao murmúrio de vozes feito o som de gansos. Enquanto os serviçais recolhiam os cavalos, Darling ofereceu o braço a Caroline. Depois de uma longa pausa, ela tocou com delicadeza o punho do homem, totalmente inexpressiva, e deixou-se escoltar para dentro. Milady esposa? Murmurou Randy com um sorriso, estendendo o braço. Min deu uma fungada e pôs a mão sobre a dele. Preferia ter lhe dado um tapa. Randy não tinha direito de fazer piada a respeito daquilo. Não tinha o direito de levá-la até ali, Taverinho ou não. Ele poderia ser morto ali, maldição. Mas Randy se importava que ela passasse o resto da vida chorando? Na passagem, ela tocou uma das balustradas da entrada da tenda e balançou a cabeça, estupefata. Era seda. Uma tenda de seda. Assim que eles adentraram, ela sentiu Randy se impertigar. A comitiva reduzida de Darling, Caroline se acotovelava à volta deles com murmúrios insinceros de perdão. Entre as 4 estacas principais da tenda, havia compridas mesas armadas com cavaletes, apinhadas de comida e bebida, por sobre carpetes coloridos que haviam sido dispostos na terra, feito um piso, e gente circulava por todo lado. Nobres caerrienos elegantíssimos, alguns poucos soldados com a frente da cabeça raspada e empoada, claramente homens do alto escalão, pelo corte refinado de seus casacos. Um punhado de bardos passeava pela multidão, tocando distinguíveis tanto pelo mesmo ar soberbo dos nobres, quanto pelas harpas entalhadas e douradas que carregavam. Ainda assim, os olhos de Min dispararam, como se fossem puxados até a fonte certeira de preocupação de Randy. 3 da Sedai conversando em chales de franjas verdes, amarelas e cinza. Um lampejo de imagens e cores surgiu à volta delas, mas nada que fizesse sentido para mim. Um olhar pela multidão revelou outra. Uma mulher contente de rosto redondo. Mais imagens, mais cores flamantes. Mas tudo o que me precisava era o chale de franjas vermelhas enrolado nos braços gorduchos. Randy enfiou a mão dela sob o braço e deu uma batidinha. Não se preocupe, disse ele baixinho. Está tudo indo bem. Ela teria perguntado o que elas estavam fazendo ali, mas temia que Randy respondesse. Darling e Caroline haviam desaparecido no meio da multidão com seus seguidores, mas tão logo apareceu um serviçal cheio de mesuras, com listras vermelhas, verdes e brancas nas mangas escuras, oferecendo uma bandeja com cálices de prata para Randy e Min. Ela ressurgiu, dispensando um sujeito de feições acentuadas que a importunava, vestido em um daqueles casacos vermelhos. O homem encarou furioso as costas da mulher, enquanto ela apanhava um cálice de ponche e dispensava o serviçal com um aceno. Min prendeu a respiração ao ver a aura que subitamente se formou ao redor dele, de nuances tão escuros que pareciam quase negros. Não confie neste homem, Lady Caroline. Ela não pôde se conter. Ele vai matar qualquer um que julgue estar em seu caminho. Vai matar por capricho. Matar qualquer pessoa. Ela fechou a boca antes que falasse ainda mais. Caroline olhou por sobre o ombro e o homem de feições marcadas se virou abruptamente. Eu acreditaria facilmente nisso em relação a David Hanlon, disse ela em tom seco. Seus leões brancos lutam por ouro, não por Caerhien,
e saqueiam mais do que os Aiel. Andor ficou quente demais para eles, ao que parece. Ela disparou um olhar para Rand. Thoran prometeu a ele uma boa quantia em ouro, eu acho, e propriedades que eu conheço. Ela desviou os olhos para mim. Você conhece o homem, Jaize? Min só conseguiu balançar a cabeça. Como explicar que ela sabia sobre Hanlon agora? Que as mãos deles ainda se avermelhariam com sangue de mais estupros e assassinatos antes de sua morte? Se ela soubesse quando ou quem. Mas só sabia que aconteceria. De todo modo, revelar uma visão jamais a alterava. O que ela via acontecia, mesmo que avisasse a alguém. Algumas vezes, antes de ter aprendido, aconteceu porque ela tinha avisado. Ouvi falar sobre os leões brancos, disse Rand a um tom frio. Procure entre eles por amigos das trevas e não vai se decepcionar. Alguns deles haviam sido soldados de Gabriel. Min sabia disso. E não de muito mais. Além de que Lord Gabriel era, na verdade, Ravin. Era lógico que soldados servindo um dos abandonados fosse incluir amigos das trevas. E ele? Rand acenou com a cabeça para um homem do outro lado da tenda, cujo casaco comprido e escuro ostentava tantas listras quanto o vestido de Caraline. Muito alto para um carrieno, talvez menos que uma cabeça mais baixo que Rand, ele era esbelto, exceto pelos ombros largos e belíssimo com o queixo marcado e um leve toque grisalho nos cabelos escuros nas têmporas. Por alguma razão, os olhos de mim foram atraídos para um homem ao lado dele. Um sujeitinho magrelo, narigudo e orelhudo, usando um casaco de seda vermelha que não lhe cabia muito bem. Ele não parava de remexer os dedos em uma adaga curva presa ao cinto, uma peça refinada, de bainha dourada, e uma grande pedra vermelha no cabo, que parecia atrair a luz de uma forma sombria. Ué... Ela não viu auras em torno dele. O homem parecia vagamente familiar. Os dois olhavam para ela e para Rand. Aquele é o Lord Thoran Hyatin, em pessoa, sussurrou Caraline em uma voz tensa. E seu companheiro constante nesses últimos dias, Mestre Jeraal Mordet. Tinha que ser ele. Homenzinho odioso. Aqueles olhos me fazem querer tomar um banho. Os dois me fazem sentir suja. Ela hesitou, surpresa com o que acabara de dizer, mas recuperou-se rapidamente. Min tinha a sensação de que poucas coisas tiravam Caraline da Modred do prumo por muito tempo. Nisso, ela se parecia bastante com Moiraine. Se eu fosse você, primo, tomaria cuidado, prosseguiu ela. Você pode ter operado algum milagre ou trabalho de Taveren em mim, talvez até em Darling. Embora não saiba dizer no que isso pode dar, não faço promessas. Mas Thoran nutre por você um ódio visceral. Não era tão intenso antes de Mordet se juntar a ele, mas desde então... Thoran gostaria que atacássemos a cidade imediatamente, durante a noite. Com você morto, ele diz, os Aiel partiriam. Mas acho que é a sua morte que ele busca agora, mais até do que o trono. Mordet, disse Rand. Ele tinha os olhos cravados em Thoran Hyatin e no sujeito magrelo. O nome dele é Padan Fen, e sua cabeça está valendo 100.000 coroas de ouro. Caraline quase deixou cair o cálice. Nem o resgate de uma rainha vale tanto. O que foi que ele fez? Destruiu minha casa só por ser minha casa. Rand tinha a expressão gélida, a voz fria. Levou Trollocs para matar meus amigos, porque eles eram meus amigos. Ele é um amigo das trevas, um homem morto. As últimas palavras saíram entre dentes. Vinho caiu no carpete quando Rand fechou a mão enluvada em punho, inclinando o cálice de prata que segurava. Toca fogo devastador nele, rapaz. Min se sentiu nauseada por ele, por sua dor. Ela ouvira falar do que Fen havia feito em Dois Rios, mas pôs a mão no peito de Rand, quase em pânico.
Se ele cedesse agora, se canalizasse com sabia-se lá quantas Aes Sedai em volta. Pelo amor da luz, controle-se, disse ela, e uma voz suave de mulher foi ouvida logo atrás. Não vai me apresentar ao seu jovem alto amigo, Caraline? Min olhou para trás e deu de cara com um rosto etéreo de olhos frios e cabelos grisalhos presos em um coque adornado com enfeites dourados. Min tossiu, tentando engolir um gritinho. Tinha achado que Caraline a avaliara com um olhar, mas aqueles olhos frios pareciam saber coisas sobre mim que ela própria havia esquecido. O sorrisinho da Aes Sedai, enquanto ajustava o chale de franjas verdes, não era nem de longe tão agradável quanto sua voz. Claro, Cadsuane Sedai. Caraline parecia abalada, mas suavizou o tom muito bem antes de apresentar seu primo e a esposa, que estavam de visita. Mas temo que Caerriei não seja lugar para eles atualmente, disse ela, mais uma vez com muita presença de espírito, no sorriso a tristeza por não poder manter Randimin por perto. Eles concordaram em seguir meu conselho e retornar a Andor. Ah, é? Perguntou Cadsuane em tom seco. O coração de mim subiu à boca. Mesmo que Rand nunca tivesse mencionado, estava claro que a mulher o conhecia pela forma como olhava para ele. Pequeninos pássaros, luas e estrelas douradas sacolejaram quando ela balançou a cabeça. A maioria dos garotos não aprende a não meter a mão no belo fogo da primeira vez que se queima, Thomas. Outros precisam apanhar para aprender. Melhor um traseiro vermelho que uma mão queimada. Você sabe que não sou criança, retrucou Rand com rispidez. Sei. Ela o encarou de cima a baixo e fez parecer que não havia muito a olhar. Bom, parece que em breve eu saberei se você precisa ou não de umas palmadas. Seus olhos frios encararam Min e Caraline, e com um puxão final no chale, a própria Cadsuane retirou-se para a multidão. Min engoliu o nó na garganta e ficou satisfeita em ver Caraline fazer o mesmo, com ou sem presença de espírito. Rand, cego idiota, encarava as Aes Sedai como se pretendesse ir atrás dela. Dessa vez foi Caraline quem pôs a mão no peito dele. Suponho que você conheça Cadsuane, disse ela em um sussurro. Tome cuidado. Até as outras irmãs têm medo dela. O tom gutural assumiu uma nota de seriedade. Não faço ideia do que vai acontecer hoje, mas seja o que for, acho que está na hora de você ir embora, primo Thomas. Já passou da hora. Vou providenciar cavalos. Esse é seu primo, Caraline? Disse uma voz masculina, grave e profunda, e me pulou de susto instintivamente. Thoran Riatin era ainda mais bonito de perto que de longe. O tipo de beleza masculina é forte e um ar de sofisticação que teria atraído Min antes de conhecer Rand. Bom, ela ainda o considerava atraente, mas não tanto quanto Rand. O sorriso firme em seus lábios era bastante interessante. Thoran baixou o olhar até a mão de Caraline, ainda no peito de Rand. Lady Caraline será minha esposa, disse ele indolente. Você sabia disso? Caraline enrubesceu, meio irritada. Não diga isso, Thoran. Eu já disse que não vou, e não vou. Thoran sorriu para Rand. Acho que as mulheres nunca sabem o que querem até que mostremos a elas. O que você acha, Geral? Geral? Ele olhou em volta, franzindo o senho. Min o encarou, estupefata. Ele era tão bonito, com o porte exato de... Ela desejou poder evocar as visões quando bem entendesse. Queria muito saber o que o futuro reservava àquele homem. Eu vi seu amigo sair correndo para lá, Thoran. Com a boca contorcida de desgosto, Caraline acenou vagamente com a mão. Você vai encontrá-lo perto da bebida, eu acho, ou importunando as serviçais. Até mais, minha preciosa. Ele tentou tocá-la no rosto e pareceu se divertir quando ela recuou.
Sem interrupção, ele transferiu a diversão para Randy e para a espada em seu quadril. Quer se dividir um pouco, primo? Estou chamando você assim porque seremos primos, depois que eu me casar com Caroline. Com espadas de treino, claro. De certo que não, disse Caroline rindo. Ele é um garoto, Tora, e mal sabe distinguir qual é o lado certo dessa coisa. A mãe dele jamais me perdoaria se eu permitisse. Diversão, soltou Randy abruptamente. É melhor eu ver onde isso vai dar. Eu aceito.